Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto. Abençoa, meu Deus, esta palavra. Abençoa as nossas vidas, nos livra do mal, Pai. Repreende toda a obra das trevas, Pai, toda paralisia, toda indiferença, muitas vezes, Pai. Toda angústia, toda tristeza, e coloca os teus anjos ao redor, Pai, para que possamos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e fala conosco. Amém. Gente, eu fazendo a palavra aqui, tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu dos pais a seguinte frase: esse menino, essa menina não cria juízo. Quem já ouviu isso? Todo mundo, né? Esse menino não cria juízo. Alguns não, né? Já são ajuizados, mas a maioria escuta isso, né? Fato é que é bem comum os papais falarem isso, as mamães também. Por quê que a gente fala que o filho não cria juízo? Porque criar juízo é algo demorado. Você concorda? Você ser uma pessoa ajuizada demora. Não é do dia para a noite. Você não cria juízo na adolescência, de repente você acorda e está com juízo. Você vai criando juízo. Né? Criar juízo demora. Às vezes demora mais para uns, não é? E menos para outros. Quem já teve que assumir responsabilidade muito cedo, teve que criar juízo cedo, não tem? Mas tem gente que criou juízo mais tarde. Então, fato é que depende, varia de situação, mas cada um tem o seu tempo para criar juízo, né? Criar juízo, no fundo, é se tornar responsável pelos seus atos. Tudo bem? Então guarda essa frase aí. Então, quando você cria juízo, você se torna responsável pelos seus atos. Por isso que, por exemplo, você não pode dirigir com 14 anos. Você ainda não tem essa habilitação, porque você não pode responder pelos seus atos. Então, quem vai responder por você? É o seu pai, ou é o seu tutor, ou é aquela pessoa que tem a sua guarda. Por quê? Porque entende-se que só a partir dos 18 anos, não é, Fran? A pessoa tem um juízo para pegar um carro e sair na rua sem fazer barbaridades, sem pensar que ela está num joguinho, né? Então, criar juízo depende do passar do tempo, depende de cada um, depende da maturidade. E é uma coisa muito singular. Essa responsabilidade de ter um juízo bem elaborado é de todos nós. Uns vão criar juízo mais cedo, outros vão criar juízo mais tarde. E também o ser humano ele precisa desenvolver esse juízo em todas as áreas. Na área espiritual, na área natural. Então, quando você começa a perceber que você precisa assumir a sua vida, quando a vida te impõe certos desafios, às vezes você é obrigado a crescer mais rápido do que imagina e o juízo vem para que você possa suportar as situações que vão aparecer. Amém? Quando você precisa encarar a vida de frente, você começa a se tornar mais responsável, mais ajuizado. Então, todo mundo aqui eu acho que tem juízo. Todo mundo aqui eu acho que tem responsabilidade. A grande maioria já está encarando a sua vida como ela é. A vida não é um morango do amor, não é isso? Se a vida fosse um morango do amor, ia ser maravilhoso. Mas o morango tem a sua parte doce, também tem, às vezes, ele está meio azedo, né? Então é assim mesmo. A vida não é um morango do amor. Às vezes ela é um limão, depende. E a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter um juízo bem formado, a gente precisa estar bem crescido, para que a gente possa encarar a vida. A vida é uma montanha russa de altos e baixos.
Sim ou não? E uma criança, ela não quer altos e baixos, ela quer uma vida estável, ela quer uma coisa bem planejada, ela quer uma Disneylândia. Então nós começamos como crianças sem responsabilidade, sem juízo. Você pega o meu filho de 10 anos, ele não tem juízo. Estava lá descalço, jogando bola no meio dos carros, a gente tem que toda hora ir lá, pode pisar num prego, pode ser atropelado, não tem juízo, não tem, entendeu? Então você precisa estar toda hora olhando, toda hora alertando, toda hora falando. Se deixar, ele não vai acordar sozinho para ir para a escola, ele vai dormir o dia inteiro, não tem juízo. Se não avisar que tem prova, ele não vai estudar. Entendeu? Ele ainda não criou essa... Então ele precisa ser cobrado. E muitas vezes a vida nos cobra. A vida nos cobra para que a gente crie juízo. Mas a ideia é que à medida que você cresça, você tenha mais responsabilidade, você comece a aparecer, você comece a ter esse juízo. Você corte o cordão umbilical. Amém? Então... a responsabilidade começa cedo, né, Rafael? Já arruma a cama, limpa, lava a louça, paga boleto, cuida da família e por aí vai. Nossa, pastor, vai falar disso aqui? Não, eu só estou dando essa introdução para que a gente possa entender um pouco sobre o que o apóstolo Paulo diz quando ele chega no capítulo 13, no versículo 11, e ele coloca uma frase muito coerente sobre o crescimento, sobre como esse homem natural, mas também espiritual, precisa criar o seu juízo. Então, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, o que eu fiz? Eu deixei para trás as coisas de menino. Na minha versão aqui, a palavra diz assim: eu desisti das coisas de menino. Então, ou seja, quando o apóstolo Paulo se viu com uma grande responsabilidade de plantar igrejas, de viver o evangelho, e quando ele percebeu que tudo agora fazia parte de um reino a qual ele pertencia, ele começou a perceber que ele tinha que amadurecer, e ele deixou para trás o que aqui? As coisas de menino. A Bíblia espera que não só o apóstolo Paulo, mas que você também deixe para trás as coisas de menino. Amém ou não? Porque Deus quer pessoas o quê? Amadurecidas. Então vamos lá, pessoas que têm condições de assumir responsabilidade, homens e mulheres que trabalham pelo seu sustento. Tem vários versículos aqui falando da responsabilidade natural do homem e também da responsabilidade espiritual. Mas nessa noite eu quero falar sobre esse crescimento espiritual, mas para que você cresça, não adianta eu dar vários tópicos. Primeiro você precisa deixar para trás as coisas de menino. Então, se eu tiver um título aí para dar, é Crescendo e Deixando as Coisas de Menino. Amém? Crescendo e deixando as coisas de menino de lado. E tem muita gente que evita crescer. Tem gente que não quer crescer, transfere a responsabilidade para outras pessoas, transfere os seus pecados, transfere as suas questões mal resolvidas. Pega aí o Adão, a Eva culpa Adão, aliás, Adão culpou a Eva culpou a serpente, e assim foram transferindo a responsabilidade. Por quê? Uma pessoa que não cresceu, que não tem juízo, que não pode operar de forma clara na presença de Deus, ela transfere a culpa, ela não assume a responsabilidade.
E essa é a primeira coisa que nós precisamos visualizar. Será que eu não transfiro a responsabilidade que Deus me deu, ou daquilo que eu faço, ou das minhas ações, para outras pessoas, para o universo, para minha esposa, para o meu trabalho, para o governo, enfim, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante das situações da vida, porque assim nós nos mostraremos maduros. Não podemos transferir a culpa para ninguém. Amém, queridos? Então, quando eu era menino, eu não tinha juízo. Eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Eu fiquei pensando nessa palavra, eu desisti das coisas de menino. Então, para crescer, às vezes a gente tem que desistir. Entendeu? Assim, é uma lógica meio... Para crescer, imagina eu falar para você, olha, para você crescer, você vai ter que desistir de algumas coisas. Geralmente é ao contrário, para você crescer, olha, não desiste, avança, vai. Mas o apóstolo Paulo está falando o seguinte, para você crescer, você vai ter que desistir de algumas coisas. E você vai desistir porque são coisas de menino. Você não vai desistir de tudo, mas você vai ter que desistir de algumas coisas, porque essas coisas são coisas de menino. Então eu fiquei pensando, muitas vezes a gente cresce quando a gente desiste, mas quando a gente desiste de algumas coisas que ainda são coisas de menino que nós carregamos, pensamentos, comportamentos, ações, reações, tudo isso são coisas de menino. Só faltam 2 meses para terminar o ano, gente. O calendário está acabando. Já estamos no final de outubro. O segundo semestre já está acabando de 2025. Já passou o tempo, daqui a pouco a gente está no final do ano. O tempo está voando. E aí eu fico me perguntando, será que eu estou crescendo e amadurecendo nessa mesma velocidade? Será que não tem algumas coisas para eu deixar para trás, para que eu possa passar para o próximo nível? Parece que foi ontem que o projeto da igreja Seja Casa começou. Já se passaram um tempão, 1 ano e meio mais ou menos. E muitas coisas de menino eu tive que deixar para trás na minha vida pessoal, para que as coisas acontecessem. Amém, queridos? Muitas coisas de menino você tem que deixar para trás, para que algumas coisas aconteçam na sua vida. É uma coisa estranha, né? Você tem que desistir de algumas coisas para ganhar outras. Mas Deus nos chama para amadurecer e para largar, para deixar algumas coisas para trás, para desistir das coisas de menino. Desistir, não insistir. Desistir das coisas de menino. Então, se você precisa entrar numa fase mais adulta, mais esclarecida, mais cheia de revelação de Deus, você vai precisar desistir de algumas coisas de menino. Antes de Paulo falar dos dons espirituais da igreja de Coríntios, ele fala que a igreja precisava entrar em um tempo de amadurecimento espiritual. Vocês estão comigo? Amadurecer espiritualmente também é desistir das coisas de menino. Paulo está mostrando que desistir às vezes é necessário para que você amadureça. Desistir do quê? Do meu casamento? Não, desistir das coisas de menino. Então a gente vai falar um pouco sobre as coisas de menino ou de menina.
Algumas pessoas não permitem encarar um processo de amadurecimento. Por quê? Declaro comigo: amadurecer dói. Ou não dói? Dói. Elas não querem crescer, não querem assumir responsabilidade, porque assumir responsabilidade cansa, assumir responsabilidade pressiona, assumir responsabilidade nos tira da zona de conforto, assumir responsabilidade faz com que você saia daquele ambiente quentinho, daquele útero, daquela proteção, daquela segurança da mamãe, do papai, da esposa, do filhinho. Então, hoje nós vamos falar alguns pontos aqui para que a gente possa crescer e suportar as pressões, as responsabilidades, encarar os problemas da vida, deixando para trás as coisas de menino. E assim nós vamos crescendo emocionalmente e espiritualmente, como o apóstolo Paulo advertiu a igreja. Antes de falar dos dons espirituais, ele fala que a igreja precisa amadurecer espiritualmente. E à medida que o tempo passa, nós crescemos, as crianças crescem, os problemas crescem, as necessidades crescem, as cobranças crescem, tudo amplifica, ou não é? É dessa maneira que acontece. E muitos de nós não temos poder de reação, porque nós somos adultos, a gente tem um corpo de adulto, mas carregamos essa marca que o apóstolo Paulo fala, que nós não deixamos para trás das coisas de menino. Não é isso? Você já viu um adulto infantilizado espiritualmente? É aquele que tem um tamanhão, mas ele não deixou para trás ainda as coisas de menino. Eu sei que não é para você essa palavra, não é, mas nós vamos ouvir. Um dia alguém pode precisar, está gravado. Então que hoje Deus nos toque para que a gente largue as coisas de menino e possa crescer. Você vai largar o seu carrinho, só bonequinho. Então hoje é um dia de crescer. Eu creio que hoje essa palavra vem para nos amadurecer, amém? Consolidar a fé. Amadurecer é consolidar a fé. Senão você vai acabar sofrendo, você vai acabar rodando no deserto da sua vida. O próprio Pedro, ele mostra uma atitude infantilizada ali quando ele nega Jesus. Vários discípulos, vários homens da Bíblia mostraram que ainda carregavam coisas de menino, medos, situações mal resolvidas, comparações, e quando eles brigaram para ver quem era o maior, não, eu vou sentar à direita, não, só o meu filho, não. Então são coisas de menino, e a gente precisa deixar para trás as coisas de menino. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, pediram: explica-nos a palavra do joio na plantação. E Jesus explicou. E aí Jesus começa a explicar. Olha só, os discípulos ainda não tinham um entendimento espiritual. Eles precisavam que Jesus explicasse as parábolas para eles. Eles não estavam sagazes ainda. Eles ainda estavam em amadurecimento. Explica-nos a parábola. E Jesus ia e explicava. Então não tem problema se Jesus está te explicando como amadurecer. O importante é que você aprenda. A palavra de Deus diz em Hebreus 5:12. Coloca na tela só
esse versículo, por favor. Hebreus 5:12. A palavra diz assim: olha, embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Pode ir mais um. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Até aí. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem conhecimento do ensino da justiça. Ou seja, meninos espirituais. Como é que Paulo ia ficar sossegado de deixar as igrejas se ele ainda não tinha a firmeza de que esse povo precisava ainda de leite espiritual? Não tinha condições de comer alimento sólido. Eles precisavam largar as coisas de menino para crescer. Então, se tem alguma coisa que precisa ficar na sua cabeça, além de toda a palavra, eu preciso largar algumas coisas de menino para eu crescer. O que você vai largar, eu não sei, mas tem alguma coisa de menino, tem alguma coisa infantilizada aí que não te deixa desenvolver o teu relacionamento com Deus, com o próximo, com a tua esposa, como profissional, como pastor. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás para desenvolver o nosso crescimento e sermos a imagem e semelhança de Jesus. Deixar para trás algumas coisas para crescer, abandonar, largar, desistir para crescer. Geralmente é persistir para crescer, mas esse sermão é desistir para crescer. Desistir do quê? Das coisas de menino. Porque devendo já ser mestres, vocês ainda precisam de leite espiritual. Vocês deveriam já estar comendo carne, alimento sólido. Mas olha, eu estou preocupado, porque eu nem vou poder deixar vocês, porque vocês ainda precisam de leite. Mas o mantimento sólido, versículo 14, não precisa nem colocar, é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem é um cara maduro na fé? É um cara que ele olha assim, o espírito dele parece que tem aquele sensor aranha, né, do desenho. Ele já começa a discernir entre o bem e o mal. Ele já olha além das palavras. Ele já liga o radar. A esposa fala: olha, cuidado. A esposa tá na oração, tá ali cheia do Espírito Santo. O marido vai fazer besteira, mas o sentido dela é exercitado, maduro espiritual. E ela fala: olha, cuidado, que vai dar ruim para você. Não ouvi nenhum amém, não ouvi um aleluia, não ouvi um glória a Jesus. E às vezes é o contrário, gente. Às vezes é o contrário. Vocês estão pegando ou não? O Xalã não veio, né, com a irmã que fala. Então essa é uma pregação para que a gente saia desse nível superficial, infantilizado de igreja, e para que a gente entre numa maturidade que vai nos levar a uma profundidade com as coisas de Deus. Porque quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas quando larguei, quando desisti das coisas de menino, passei a ser homem.
Então vamos lá. O que eu quero falar? Eu percebo aqui, eu fiz algumas sequências aqui. A primeira sequência fala que os responsáveis são aqueles que respondem pelos seus atos. Lembra que eu falei que o menino de 14, 15 anos não pode dirigir? Ele não responde pelos seus atos, ele ainda tem fantasias, é o pai que vai ser chamado, é o pai que vai responder. Então, quando você passa a responder pelos seus atos, meu irmão, você começa a deixar para trás as coisas de menino. Você não entendeu? Quando você começar a responder pelos seus atos, parar de terceirizar, parar de dar desculpa, parar de empurrar com a barriga, parar de colocar a culpa em tudo e em todos, você vai começar a deixar para trás as coisas de menino. Quando você largar a diversão e abraçar a responsabilidade dos céus, você vai começar a deixar para trás as coisas de menino. Eu acho lindo na Bíblia a responsabilidade de uma mulher que assumiu o seu lado, mesmo sabendo que ela podia ser morta. Está lá em Marcos 5, 24 e 34. Foi aquela mulher que estava naquele caminho de milagre, que há 12 anos ela estava com uma hemorragia. Ela assumiu a responsabilidade. Eu posso morrer, mas eu vou sangrando, eu vou tocar no mestre. Eu não sei se ela era a melhor pessoa do mundo, mas ela tinha essa maturidade, essa fé. E ela foi, tocou em Jesus, e Jesus falou o quê? Olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente, mesmo com medo, mas cheia de responsabilidade. Ela estava pronta para pagar pelos seus atos. Ali ela poderia ser sentenciada ou poderia ser curada. Ali ela foi pro tudo ou nada. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E ela vai pro tudo ou nada. Ela assume a responsabilidade. Imagina que responsabilidade você tocar nas vestes. Lembra da rainha que morreu na Inglaterra? Como é a rainha Elizabeth? Imagina você tocar nas vestes da rainha. Você pode ser metralhado ali, mas ela pode achar o teu ato singelo. Difícil, né? Agora imagina Jesus. Você tocar nas vestes de Jesus, você assume a responsabilidade pelo passo da sua cura. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo que já estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude saíra dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aí ela assume a responsabilidade: fui eu. Tremendo, mas assume. E ele lhes disse: olha essa mulher ao redor, ela veio, ela tocou nas minhas vestes, e ela, temendo e tremendo, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele falou: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curado desse mal. E ela se portou diante dele e falou toda a verdade. Fale toda a verdade, assuma a responsabilidade, porque Deus vai ser por você. Falar a verdade para si, para os outros, para Deus, é um ato de amadurecimento espiritual. Senhor, eu não estou bem, eu não estou vindo aqui como diácono, eu não estou vindo aqui como baterista, eu não estou vindo aqui como pastor, eu não estou vindo aqui como o vice-querubim da igreja, eu estou vindo aqui como filho, e a minha verdade é essa. Eu não estou vindo aqui como engenheiro, eu não estou vindo aqui porque às vezes
Sabe que eu estava pensando esses dias, às vezes a gente se esconde atrás, não de quem nós somos, mas dos rótulos e dos títulos que nós carregamos. E o que seria de você, se tirassem de você o teu título, o teu encargo de mãe, de pastora, de empresária, quem seria você no final? O que sobraria de você? E Jesus quer trabalhar com isso, com a tua essência. Ou você acha que quando eu vou orar eu me apresento como pastor? Quando eu vou orar eu me apresento com um diploma? Quando eu vou orar, não, eu me apresento como filho, sem título, sem rótulo. Ali eu sou filho, aqui a minha função é ser pastor, lá no meu quarto a minha função é ser filho. Eu não sou pastor 24 horas, eu sou pastor aqui. É duro você ouvir isso, mas é verdade. Porque lá fora, quando eu estou com Jesus, eu sou filho dele. Eu não sou marido 24 horas. Claro, eu sou marido, eu sou pastor, eu sou pai, eu tenho o meu trabalho. Mas quando eu estou com Jesus, tudo isso cai, se desfarela. Se esfarela, né? Porque nada disso para ele importa. O que importa é que eu sou filho. Antes da fundação do mundo eu já era filho. Ó Senhor, eu me apresento a Ti como pastor, como advogado, como produtor, me apresento como diácono, me apresento como levita. Não! Deixe para trás as coisas de menino. Você se apresenta como filho, porque aí você volta justificado, se apresenta totalmente nu, para que Ele possa olhar a tua essência e te justificar. Então, quando você se apresenta com verdade, você deixa para trás as coisas de menino e Deus te abençoa. Quando você se apresenta com mentira, como Acã que escondeu a capa babilônica, você não volta abençoado. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, uma das coisas de homem, quando a gente fala, seja sujeito homem, fale a verdade. Não fala assim? Né? Lá você pega aí na quebrada, seja sujeito homem, fala a verdade. Por quê? Porque a palavra é uma só, meu irmão. E assim tem que ser o teu relacionamento com Deus. Quer deixar as coisas de menino para trás? Fala a verdade para Deus. Fala a verdade para tua esposa. Fala a verdade para o teu pastor. Fala a verdade para as pessoas que estão precisando te ouvir. Outra coisa, ser responsável é muitas vezes você raciocinar antes de tomar uma decisão. Muita gente é reativa, ela reage rapidamente, ela não pensa antes de tomar uma decisão, não pensa antes de responder, não pensa antes de decidir. Como é que Deus, Ele pode usar, mas como é que Ele vai contar com uma pessoa que é reativa? Uma pessoa que não tem domínio próprio, que não pensa antes de falar, que não pensa antes de responder, que não pensa antes de agir. Ninguém aqui acredita que seja assim, mas tem gente escutando que vai escutar que pode ser reativo. Então, meu irmão, fale só depois que você ouviu e responda com a doçura da palavra de Deus, porque você vai mostrar maturidade. Porque criança fala o que vem pela... Criança não tem filtro. Você já viu criança? Criança fala qualquer coisa. Ah, você está gordinho. Ah, você está não sei o quê. Ah, você é 4 olhos. Criança não quer saber. Mas você não pode falar mais qualquer coisa. Você tem que falar as coisas que vêm do alto. Você tem que falar a língua dos anjos. Você tem que falar bênçãos para a tua vida e não maldição. Você tem que deixar para trás as coisas de menino. Por quê? Porque tudo que você constrói na tua vida é com as suas palavras. Não é? Tudo que você constrói, Jesus fala o quê?
Porque uns constroem a casa sobre a rocha e outros constroem a casa sobre a areia. E muito dessa construção vai falar de cálculo, mas vai falar da palavra. Deixe para trás o palavreado de menino, meu irmão. Comece a profetizar, declarar a palavra, declarar vida, declarar ressurreição, declarar que tudo vai terminar bem. Comece a declarar as coisas do alto e não da terra. Um homem responsável que deixou para trás as coisas de menino, quando a esposa não está bem, que ele sabe que vai dar ruim, ele reflete várias vezes antes de fazer uma piadinha. Porque ele pode se dar mal. Ele pode se dar mal, não é o momento. Então prefira a paz, prefira a reflexão. Seja quase um monge. Deixe para trás essa reatividade. Muitas das nossas dificuldades hoje, gente, falo isso porque sou ser humano também. Elas vêm devido à nossa rapidez nas respostas, rapidez nas compras, rapidez para pecar, rapidez para julgar. Então, meu irmão, deixe para trás, porque criança quer tudo na hora. Meu filho ganhou um dinheirinho da avó para comprar presente de dia das crianças. Eu falei, guarda o seu dinheiro, você não quer nada. Ele não queria nada, foi lá e gastou. Por quê? A criança, ela não consegue se segurar. Eu fui lá, tive que gastar um negócio que ele nem usou. Por quê? Porque criança quer as coisas na hora, criança é reativa, criança não espera, criança ela quer se livrar, ainda que ela... Eu falei, guarda, junta um pouquinho mais de dinheiro. Ele foi lá, entrou na loja e pau! E quantas vezes a gente é assim? A gente quer as coisas na hora com Deus, a gente entra lá e pau! Querido, domínio próprio, mansidão, os frutos do Espírito. Está difícil nos dias de hoje, mas não é a palavra. Paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, os frutos do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Então amanhã vai aparecer uma proposta. Não está com condição, não fecha. Amanhã vai dar vontade de você responder. Pensa bem. Pensa bem. Onde é que você quer chegar com esse tema que já vai acabar? Imediatismo. O imediatismo é coisa de menino. Fala pro teu vizinho assim, imediatismo é coisa de menino. Não é, Tito? Imediatismo, quer casar logo, quer fazer logo, quer resolver logo. Meu irmão, a vida não é um morango do amor. A vida não é, Fran, um morango do amor. A vida não é a padaria Cacique que você me levou. Entendeu? Vamos deixar para lá. Então pense bem. Qual palavra que eu falei? Imediatismo. Uma coisa de menino pode ser o imediatismo. Não é verdade ou não é? Gente, eu quero tanta coisa na minha vida, sem brincadeira, mas não acontece às vezes, ou não é a hora, e eu fico chateado, eu questiono a Deus, eu questiono não como pastor, não como marido, não como pai, eu questiono como filho dele. Eu tenho as minhas funções, mas eu sou filho. Às vezes a gente se esconde atrás da função, né? E não acontece. E aí às vezes eu tenho que ouvir dele assim: filho, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
E aí acabou a conversa, porque ele não fala mais, eu não pergunto mais, e a gente vai nesse relacionamento. Entendeu? O que eu vou fazer? Não fazer nada. Pode o vaso discutir com o oleiro? O barro pode discutir com o oleiro? Não pode. Então, meu irmão, não adianta discutir com Deus, isso é coisa de criança, é birra. Não faz biquinho pro papai. Porque Deus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, na hora que precisamos, e Ele é o Deus torre forte ao nome do Senhor. Eu estou pulando aqui, porque tem muita coisa. Outra coisa, queridos. Quem tem maturidade, quem deixou para trás as coisas de menino, tem a capacidade de enfrentar decepções sem ficar rabugento. Sabe o que é rabugento, né? O cara fica decepcionado, ele fica rabugento. Comigo não, que eu não recebo, com os outros. Entendeu? Então vamos lá. Todos nós vamos enfrentar frustrações na vida. Todos nós vamos enfrentar decepções. E se a gente ficar rabugento com a vida, com Deus, a gente vai literalmente ser como meninos espirituais. Eu fiquei lembrando da história do rei Davi. O rei Davi, já que a gente está falando de menino, ele perdeu um filho, um menino, vocês se lembram? Ele pranteou pela criança. A Bíblia diz que ele pranteou pelo menino. E os servos ficaram com medo de interromper aquele luto, porque ele tinha, não foi nem o luto, ele tinha a esperança que a criança voltasse a viver. Mas quando ele percebeu que a criança tinha morrido, ele foi maduro o suficiente para levantar e prosseguir. Ele falou: o que eu chorei, o que eu sofri, o que eu passei, agora eu preciso continuar. Isso é coisa de um homem maduro. Eu passei, eu sofri. Eu chorei, eu pedi para ser curado, pedi. Ela morreu, e eles se espantaram, porque ele levantou, lavou o rosto, cingiu-se e bola para frente. Então, um homem desse viu, porém, Davi que seus servos ficavam falando baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Eu não quero quebrar o púlpito hoje, porque isso é coisa de menino. Davi, quando percebeu que a criança estava morta, que não tinha mais jeito, ele se levantou, trocou de roupa, lavou o rosto, se perfumou e o adorou. Então foi à cidade e pediu pão. E lhe puseram pão e ele comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Porque enquanto a criança vivia, você jejuava e chorava desesperadamente, Davi. Você entrou em pranto, em luto, antes mesmo dela falecer. Porém, depois que morreu a criança, te levantas e come pão. E disse ele: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e deu à luz a um outro filho e deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou.
Então, deixar para trás as coisas de menino é deixar para trás as armaduras, não, as amarguras da vida. Lavar o rosto e partir para frente, sem ficar questionando muito, até porque a criança já se foi. Amém? Outra coisa de uma pessoa responsável, ela leva suas decisões até o fim, sem que a grande maioria, sem que a massa os influencie. Pessoas responsáveis são pessoas de palavra. Jesus falou: seja o seu sim, sim, ou o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Pessoas responsáveis, elas têm uma opinião. Elas terminam o que começam. E infelizmente, nós muitas vezes não somos assim. Somos levados pelo vento para lá e para cá. Temos pouca fé. Ora dizemos sim para as coisas de Deus, ora estamos negando o Cristo. Então, meu irmão, eu quero que você deixe para trás as coisas de menino. Resume, pastor, logo esse sermão, essa passagem. Defina-se. Se define, vai para um lado. Vai para o lado que Deus está te levando e tenta não trocar de lugar até Deus te direcionar. Você precisa hoje, a responsabilidade te faz assumir lugares que você não pode ficar trocando. Não é verdade? Então, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu passei a ser homem, eu descartei, eu abandonei, eu desisti das coisas de menino para poder crescer. Então, quais são as coisas de menino que você ainda carrega no seu interior? Você precisa ser como um homem maduro espiritual, abrir mão das coisas transitórias para ganhar as eternas. Eu vou finalizar com algo eterno, porque os homens maduros olham para esse contexto aqui e não porque é transitório. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um levado e o outro deixado. Estando dois moendo moinho, será uma levada e a outra deixada. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que há de vir o Senhor. Então essa é uma noite de você se responsabilizar, escolher o lado da santificação, da busca, da presença, da graça que te salva, que te livra dos pecados,
É o dia de você escolher um lado. E esse lado é o lado que você já sabe. É aquele que venceu a morte. Eu tenho tantas coisas para falar aqui, mas eu vou só terminar com essa. Um homem responsável também é aquele que respeita aquilo que Deus derramou sobre as mãos dele. Ele faz multiplicar, ele honra, ele não age como criança e desperdiça o dinheiro. A palavra de Deus diz o quê? Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então talvez hoje você tenha pouco nas mãos, você tenha um talento, você tenha 3, você tenha 5. Seja fiel, seja responsável com o que Deus colocou nas suas mãos. Se é um ministério, se é um trabalho, se é um chamado, se é um casamento, se é algo em prol do reino, seja responsável. O responsável, ele toma conta, ele faz multiplicar. A criança desperdiça tudo. Amém? Então que o que Deus pôs na tua mão se multiplique, para que você escute lá Mateus 25, 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Na verdade ele pode até, vamos traduzir assim, você foi responsável sobre o pouco, agora eu vou te dar mais responsabilidade sobre o muito. Você não agiu como criança, você foi responsável sobre o que eu te dei, agora eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Eu creio que Deus quer levantar uma igreja madura. Por isso que Ele mandou Jesus para a cruz. Jesus foi para a cruz para perdoar os nossos pecados, mas para ter uma noiva limpa, santa, uma noiva amadurecida. Efésios 4:3 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A Bíblia espera que cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Os imaturos, os irresponsáveis, encontram sempre um pretexto para tudo. Estão sempre patinando na vida. A vida dessas pessoas parece um emaranhado de problemas, situações não resolvidas, assuntos inacabados, amizades desfeitas. Mas os responsáveis, eles aprendem a se tornar filhos, aprendem a cumprir a obrigação por amor, e assim também se tornam herdeiros. Jesus é o homem responsável, Jesus é o autor da vida, Jesus é aquele que cumpriu toda a lei, Ele é o filho responsável do Pai, para resgatar uma humanidade pecadora e irresponsável, infantilizada. Jesus veio na cruz, morreu, ressuscitou e está vivo para nos dar maturidade. Então aceite Jesus, aceite ser filho, aceite essa maturidade, deixe de lado as coisas de menino. Eu não sei o que está te prendendo, um pensamento, um sentimento, uma angústia, uma pressa, uma iniquidade. Deixe para trás as coisas de menino e se levante agora como um homem espiritual. Tome a tua armadura, tome a tua fé, tome o teu escudo, tome as sandálias do Evangelho, tome agora a oração, tome agora a palavra de Deus, comece a se fortalecer, comece a ser um adulto espiritual, comece a se alimentar não só de leite, mas de coisas profundas, de revelações, de profecias. Comece a se alimentar principalmente da palavra, da presença. Seja visitado pelo Espírito Santo. Não permita que o inimigo te cristalize como um bebê espiritual.
Quando você amadurece, Deus derrama a bênção. Eu vou chamar essa bênção de responsabilidade. Quando você amadurece, a sua casa cresce. Quando você amadurece, os seus problemas começam a perder a força. Não que eles não existam, mas eles começam a perder a força. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando eu cresci, deixei de ser menino, passei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Tem coisas que hoje nós vamos desistir. Tem pensamentos, tem ações, tem situações que nós vamos deixar para trás, para a gente amadurecer na presença de Deus. Jesus muitas vezes deixou para trás muitas coisas para amadurecer na presença do Pai. Tanto que ele disse: vocês querem me seguir? Ele falou para aquele menino rico: você quer me seguir? Você está pronto para deixar as suas coisas de menino para trás? E ele infelizmente falou: não, eu tenho muitas riquezas, tenho muitos bens, não dá para te seguir, Jesus. Jesus não andava com pessoas que não tinham maturidade. Aliás, ele andava no meio de todos, mas as pessoas mais maduras ele foi formando ao longo do tempo. E depois de 12 foram 70, 120, e até hoje essas pessoas estão em formações nos confins da terra. E ele vai nos abençoar, vai arrancar de nós toda essa sensação de inadequação, de pequenez, e vai nos dar maturidade espiritual para que a gente possa continuar avançando. E eu vou terminar essa palavra porque eu sei que muitas pessoas estão com dilemas aqui e precisam se decidir entre as coisas de menino e as novas responsabilidades que Deus está colocando diante dos seus olhos. Eu quero que você fique em pé no seu lugar agora e nós vamos adorar ao Senhor e vamos pedir para Jesus nos fortalecer, porque a vida não é um morango e a gente precisa agir como pessoas maduras. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a igreja, nos dá sabedoria, nos dá ousadia, nos dá maturidade espiritual e ajuda-nos hoje a deixarmos para trás as coisas de menino. Abençoa a nossa fé, Pai, arranca aquilo que não é teu e nos posiciona segundo a tua vontade. Nós queremos crescer, não queremos depender apenas de leite, mas queremos agora, como igreja seja casa, nos alimentarmos de alimento sólido, alimento espiritual, meu Deus, alimento que vem dos céus, alimento que sustenta a alma, Pai. Não queremos dar vazões a pensamentos, a intrigas, meu Deus, a boatos, meu Deus. Não queremos dar vazão às vozes do inferno, meu Deus. Queremos agora tomar a nossa posição, homens e mulheres espirituais, cheios de um bom raciocínio, de um bom discernimento, de boa clareza, meu Deus. Tira a confusão na mente, tira, meu Deus, as amarras e libera agora o teu sobrenatural, Pai, para que possamos viver a tua vontade, em nome de Jesus.